ouvir o louvor a Deus, né? Vocês viram lá o Salmo de Davi, né? Coisa maravilhosa, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo da carta a partir do verso 14. 14, capítulo 5, verso 14. 5. Pela sua graça, o seu amor. A semana passada nós vimos a respeito do amor, da pureza, da santidade, né, que tínhamos que andar como filhos da luz. E hoje nós vamos ver que precisamos andar de forma prudente. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, do verso 14 ao verso 21. Diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Irmãos, é interessante pensar que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo exortações e orientações de forma prática. E agora, a partir do versículo 14, ele dá um chacoalhão, né, na igreja: desperta, acorda, tenha atenção. Ele começa dizendo, né, está dizendo aqui, desperta tu que dormes. Então nós como cristãos, irmãos, temos que estar ativos, acordados. E aí ele fala, levanta-te dentre os mortos. Por quê, irmãos? Porque todos nós que cremos no Senhor somos vivos diante de Deus. E os demais estão mortos em seus pecados e delitos, na sua própria concupiscência, nos seus próprios desejos, tá? Estão cegados por Satanás. Então nós, irmãos, temos que viver uma vida como filhos da luz, como pessoas vivas, tá? No meio dessa geração que está morta diante de Deus. E Cristo te esclarecerá. É interessante porque é o próprio Senhor que esclarece a nossa mente, a nossa vida, que nos dá o entendimento. E a partir do versículo 15, ele começa a falar de forma prática como é esse despertar, né? Portanto, vede prudentemente como andais. Então nós devemos ter um andar, irmãos, de forma prudente. Uma pessoa que é cuidadosa no seu caminho, na sua forma de agir, na sua forma de falar. A gente tem que antecipar, ser prudente nas coisas. Exato, é assim, irmão. É impossível que nós andando nesse mundo cheio de pecado, de maldade, né? A Bíblia está dizendo aqui, né, que os dias são maus, que a gente muitas vezes não se coloque numa situação que não é conveniente para nós. Então, como é que a gente evita isso? Sendo prudente, né? Prudente nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas decisões, tá?
como é que a gente se torna prudente, né? Como é que eu ando como prudente? Primeira coisa que ele vai falar aqui, ó, não como nécios. O que é o nécio, irmãos? Uma pessoa ignorante, uma pessoa que não age com coerência, ou uma pessoa que não possui o conhecimento ou capacidade, uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que às vezes é meio estúpida, né? Incompetente, ou ela é incoerente em suas atitudes, tá? Irmãos, não é coerente para que uma pessoa que seja casada se envolver com outra pessoa, não é coerente, ela não é, porque é uma pessoa casada. Não é coerente para o filho ser desobediente, tá? Por quê? Porque vai dar errado, tá? Então, o nécio, né, ele age com tolice, tá? Ele age como um louco, ele abusa. Não é coerente uma pessoa que bebe, vai dirigir o carro. É incoerente, irmãos. O que acontece? O acidente. Eu estava assistindo um programa, acho que foi ontem, um médico neurocirurgião estava sendo entrevistado. E ele falou uma coisa que eu achei assim, bastante interessante, né? Uma pessoa que é médico de cabeça, né? Um neurocirurgião, o que ele trata? Ele trata dos traumas, né? Então acontece um acidente lá, bate a cabeça, né? Vai parar lá na mesa do médico, certo? E ele falou que quando se criou, né, a lei seca, né, que é esse grupo de policiais aí do governo que vai lá e para a pessoa, se a pessoa faz o teste do bafômetro lá, estiver bêbado, aprende, né, a carteira de habilitação, a pessoa responde criminalmente. Depois que criaram essa lei, que ela entrou em vigor, irmãos, ele falou que diminuiu muito o número de traumas por acidente de carro. E é interessante porque ele falou que foi muito nítido, né? Foi um divisor de águas. Apesar de ainda acontecer, né? Essa semana a gente viu aí duas pessoas embriagadas aí que atropelou as pessoas na calçada aí e causou morte, e essas pessoas estavam alcoolizadas, né? Mas ainda assim a quantidade é muito menor. Então, irmãos, não é coerente. Aí, pelo contrário, irmãos, nós temos que andar como sábios. Né o que ele está dizendo aí, ó? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O que é o sábio, irmãos? Aos olhos das Escrituras, né, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, se nós tememos a Deus, irmãos, se nós tememos ao Senhor, vamos respeitar a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Então, nós como filhos de Deus temos que andar com sabedoria, irmãos, temendo ao Senhor. E o temor do Senhor está ligado também ao conhecimento, irmãos. Olha só, irmãos, se eu sei que determinada área do meu bairro é perigosa, porque tem algum traficante, ladrão, é uma boca de fumo, alguma coisa desse tipo, eu vou passar por lá? Eu vou evitar de passar lá, tá certo? Se eu sei que uma determinada estrada, a velocidade limite é 60 por hora, eu vou andar a 100? Eu vou ser prudente. Eu vou agir com conhecimento. Opa, peraí, tá? Se alguém foi lá e calculou que a velocidade máxima deve ser 60 por hora, então o que eu vou fazer? Vou andar no máximo a 60. Certo? Se eu sei que eu estou numa faixa, numa rodovia, que é mão dupla, e que é proibido ultrapassar, eu vou evitar de ultrapassar, irmãos. Não é proibido. Eu vou agir de forma prudente. Se os motoristas fossem mais prudentes, aconteceria muito menos acidentes. A maioria é por falta de prudência. Se o jovem obedecesse os pais e chegasse em casa antes das 10 da noite, muitos jovens estariam vivos. Mas não, ele é imprudente, irmãos.
Não, né? Ele faz as coisas de forma imprudente. Se os jovens ouvissem seus pais, falassem assim, ó, se afasta das amizades que estão envolvidas com drogas, você teria muito menos jovens com drogas, usando drogas. Bebida, prostituição, fornicação, tudo isso, irmãos. Se você tiver temor ao Senhor e andar de uma forma prudente, conhecendo a Deus, você vai agir de forma diferente. Outra coisa que ele vai colocar aqui, ó. Lê para mim, irmã Nilda, o verso 16. Olha aí, ó, remir o tempo. O que é remir o tempo, irmãos? O que é para remir? O que significa isso? Significa que eu vou ter controle no meu tempo e vou usar ele naquelas coisas que são realmente importantes. Entendeu? Então, veja só, irmãos. Se eu vou usar o meu tempo com prudência, eu vou usar o meu tempo nas coisas que são verdadeiramente importantes. Então, por exemplo, o jovem, ele vai, em vez de ficar lá de bate-papo com os colegas, vai estudar. Não é verdade? Você sai do seu trabalho, em vez de você ir para a beira do bar, como muitos homens fazem, não, vou para casa descansar, ficar com a minha família. Se eu posso estar aqui na igreja, onde é o melhor lugar para nós hoje, irmãos? Nesse horário? Aqui na igreja. Você não está usando o seu tempo naquilo que realmente é importante. Veja só, irmão, no caso nosso aqui, né, da Bom Pastor, nós temos 2 cultos por semana. Um na terça e o outro no domingo, à tarde e à noite. Certo? 2 vezes que a gente vem na igreja. Poxa, vem para a igreja então, caramba. Olha, é pouco tempo. Deveríamos ter mais. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Isso é remir o tempo, irmãos. Outra coisa. Assista menos a televisão e leia mais a sua Bíblia. Assista menos a televisão e ore mais pelo seu irmão. Isso é remir o tempo, irmãos. Até para que, não, mas eu não quero ler a Bíblia. Então, assista menos a televisão, leia um livro. Leia. A televisão, irmãos, ela é um equipamento que tem que ser usado com sabedoria. Porque, veja só, você fica 3 horas na frente da televisão e nem percebe. Parabólica? Ah, da Oi. Isso. Na moderna, aí eu dou um aparelho que a gente põe ela vai ver a conversação. Aí a gente fica o jantar lá, aí ele disse, eu estou bem preparado, mas ainda não para dentro. Eu louvor muito comigo, mas não estava fazendo louvor comigo. Tá vendo? Eu falei para ele, é melhor que ficar na É, porque Cidade Alerta, mas só vai ver tragédia e assim, coisa ruim. Por quê? Ele diz aí nesse versículo, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Cada dia está mais difícil, irmãos. Olha só, essa semana aí, esse adolescente aí, um menino de 13 anos, irmãos, matando uma pessoa a facada. Não, mas como é que pode, irmão? É uma criança. 13 anos, mais novo que a Débora. Já pensou, fez um planejamento, pegou uma arma, botou uma máscara lá e foi lá na escola, matou uma senhora de 70 anos. Então perceba só, irmãos. Os dias são maus. Maus. A Bíblia...
Não, e assim, ele já tinha um histórico de ser briguento, né? Então, pensa, fala, meu irmão. Tem estado aí que, para vir no Rio de Janeiro, tem que fazer seguro de vida. Falou na televisão hoje. Tá vendo? É pro motorista, né? O cara falou assim, meu Deus. É, mas é verdade, irmãos. Os dias são maus. Eu tava aí no ônibus essa semana agora e fui assaltado. O ladrão levou o celular, foi embora. Armado. 2 jovens, hein, irmãos? Não era pessoa de idade, não. É 2 jovens. No mundo do crime. Eu vou dizer, irmãos, os dias não são bons. Os dias são maus. Se você começar a assistir notícias, você tem medo de sair de casa. É ou não é verdade? Então pensa assim, irmãos. Os dias não são bons. E eu vou falar, nunca foi tão verdadeiro esse versículo aqui, hein? Não é verdade, ó? Ele diz aqui, ó, remindo o tempo por quantos dias são maus. Isso aqui é uma verdade. Nunca foi tão verdadeiro. E olha que a gente está aqui, ó. Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso. Há 2000 anos atrás. Já era maus dias. Percebe? E ainda hoje, fala tanto em segurança, em paz, né, em respeito ao próximo. Mas, cadê, ó? O mundo é o mesmo, irmãos. Daí ele continua dizendo aí, ó. Por isso, não sejais insensato. Tá vendo? Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele está falando para nós, irmãos, para a igreja. Tá bom? É por isso que ele está falando que a gente tem que remir o tempo nas coisas de Deus. É verdade, é para os crentes que ele está falando. Aqui ele está dizendo aqui, ó, não sejais insensato. O que é o insensato? É aquela pessoa que não age com bom senso, que não tem razão. Aquele que não está no seu juízo próprio. Né? Os seus atos, as suas atitudes não têm bom senso. Isso é uma pessoa insensata, tá? Aí ele diz assim, ó, não seja como aquela pessoa que não está fazendo como bom senso. Qual é o bom senso para nós como cristãos, irmãos? Sermos honestos nos nossos negócios, amarmos o próximo, amarmos a Deus, sermos fiel a Deus, sermos fiel à nossa esposa ou nosso esposo, sermos fiéis ao nosso governo, não roubar, não matar, não mentir. O bom senso para nós é isso, irmãos. É sermos cristãos, sermos diferentes. Você vai, às vezes, ficar irado, mas não vai deixar a sua ira, né? O sol se pôr sobre a sua ira. Você vai buscar o perdão. Você vai buscar, né, a reconciliação. É a atitude do cristão, irmãos. Ele está dizendo aqui para nós, ó. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, confusão, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu encho do Espírito? Verso 19. Lê para mim aí, irmão Moacir, o versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Quando os irmãos foram lá, encontraram lá na TV lá, os louvores, você está enchendo o seu espírito com essas coisas, irmão, com as coisas de Deus. Salmodiando, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então o cristão, irmãos, ele deveria ver menos notícia e ouvir mais os hinos de louvor. Ele deveria assistir menos a televisão ou acessar a internet e ouvir mais as mensagens. Ouvir coisas que falam de Deus. Não é que você só tem que fazer isso, tá, irmãos? Não é isso que eu estou falando. Que a gente, né, por exemplo, a Débora, ela, a maior parte do tempo dela está envolvida na escola. Ela está estudando, irmãos. Então é natural que ela dedique a maior parte do tempo dela nas coisas da escola. É a idade que ela está. Remir o tempo para ela é ir para a escola,
né? Em vez de ficar de paquera lá na escola, não, estudando. Em vez de se aproximar daquelas crianças que não querem nada com os estudos, não, aproximar daqueles que querem estudar. Tá bom? Mas, nos momentos vagos, irmãos, é importante que a gente ouça um hino. Eu estava comentando com a Marisa, né? Falei, Marisa, de vez em quando o irmão Baldei chega lá com o número de um hino para mim. Eu chego aqui na igreja, ele, pastor, vem cá. Ó, tá vendo esse hino aqui? Faz tempo que a gente não canta. O que que eu entendo com isso? Em algum momento, lá na casa dele, ele foi lá e começou a olhar o hinário. Puxa vida, esse hino é tão bonito, faz tempo que a gente não canta. Vou marcar aqui para o pastor, para a gente cantar lá na igreja. Não é isso? Exato, isso é remir o tempo, irmãos. É você dedicar tempo do seu dia para pensar nas coisas de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó, falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Outra coisa que é um segredo aqui para nós como cristãos, irmãos, versículo 20. Lê para mim aí, irmão Valdez, o verso 20. 20? Dando sempre graça por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a Deus em nome de Jesus. Até a pessoa pode estar sentindo uma dor, não é? Irmãos, eu vou ficar lá reclamando, ô vida, ô... Não, peraí, gente. A Bíblia diz para nós darmos graça em tudo. Eu não tive uma semana muito boa, não. Essa minha semana não está muito boa. Mas, irmãos, vou ficar reclamando? Não, poxa. Em tudo dai graça, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Quando você está agradecendo, irmãos, você está aceitando, reconhecendo, né, a soberania de Deus, o cuidado que Ele tem, a vida fica mais leve, irmãos. Começa a reclamar para você ver. Tudo é difícil. Porque a saúde quem dá é Deus. A doença também Deus permite. Deus permite. Ele permite. Né? No mundo tereis aflições. Então, dando sempre graças em tudo. Então, não basta só louvar e bendizer o nome do Senhor, mas tem que agradecer a Deus também em todas as situações, irmãos. A gente tem que ter na nossa mente assim, ó. O apóstolo Paulo diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A gente está falando de um homem que foi apedrejado, que foi preso, que levou chicotada, que teve que fugir, né, pelo um cesto. E ele falando, ó, em todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ele amava a Deus, irmãos. E ele reconhecia que mesmo as aflições, as tribulações, as perseguições, mesmo assim, contribuía para o bem. Nada. O Espírito estava dizendo para ele, ó, você vai chegar lá naquela cidade e vai ser preso. E ele ia para aquela cidade. É, né? Então... exatamente. Ele falou, eu estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor. Então, veja, dando sempre graça e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, a sujeição faz parte da nossa vida, irmãos. Ó, presta bem atenção. Ele começa falando aqui, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A sujeição faz parte da nossa vida. Nós temos que estar sujeito a alguém, irmãos. Para começar, nós estamos sujeitos a Deus e a sua palavra. Tá certo? As pessoas que a pessoa não vê que não serve, a gente deixa ele de lado,
Mas se aquela pessoa for seu patrão, seja sujeito a ele. Se for seu marido, seja sujeito a ele. Se for o governo, a gente tem que estar sujeito a essas pessoas no temor de Deus, irmãos. Não é porque a gente se acha menor do que aquela pessoa, não, é porque Deus mandou se sujeitar. Se Deus permite que uma pessoa esteja acima de você, reconheça. Não, aí ele vai começar falando isso, e agora ele vai começar a partir do verso 22, falar da relação entre marido e mulher. Não é interessante? Ele começa dizendo, ó, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E agora, no verso 22, ele vai falar sobre a mulher ser sujeita ao marido. Então, perceba, irmãos, a sujeição faz parte da nossa vida, tá? Se você, por exemplo, é aposentado, o aposentado ele está sujeito ao governo. Se o governo fala assim para o aposentado, ó, você tem que ir lá fazer prova de vida, o que você tem que fazer? Tem que ir lá fazer prova de vida, não faz para você ver. A aposentadoria bloqueia. Ah, eu não vou lá não. Ah, tudo bem, você quer ser desobediente? Aí depois você arca com as consequências. Entendeu como é que é o negócio, irmãos? Muitas vezes, irmão, nós temos dificuldade com relação à sujeição. Mas a gente tem que olhar para as Escrituras e aprender com elas. Irmãos, para começar, somos sujeitos a Deus, irmãos. Todos nós temos que nos sujeitar à autoridade do Senhor através da sua palavra. Porque Deus não vai falar com nós diretamente mais, irmãos. Ele fala para nós por meio da sua palavra. Tá bom? A semana que vem, nós continuamos a partir do verso 22. Tá bom? Então, a partir do verso 22, vamos trabalhar a respeito da relação marido e esposa. Tá bom? Irmãos, vamos encerrar. Eu não sei se tem algum pedido de oração. A irmã Linda está pedindo pelas nossas famílias, pelos irmãos que estão enfermos e também pela nossa nação, tá bom? Pode encerrar, Débora.